Bom, a gente vai falar sobre contratos societários e os impactos na sucessão na prática. Quando a gente fala desse tema, esse assunto ele pode tanto gerar problemas, dificuldades, quando a gente tem uma sucessão que aconteceu por conta do falecimento de uma pessoa. Então, como é que funciona a relação do contrato social quando essa pessoa tem uma empresa, seja ela uma empresa operacional, seja ela uma empresa que nós montamos para fazer uma sucessão, estar num processo de sucessão. Eu posso modificar o contrato social, eu não posso modificar o contrato social, os herdeiros precisam entrar nessa sociedade, não precisa, tem que ter a participação do espólio, não tem. O que eu posso modificar nesse contrato enquanto ainda está nessa fase de inventário? Então, isso são dificuldades que surgem na sucessão, no processo de inventário. E a gente também tem os impactos disso quando a gente está fazendo uma sucessão planejada. Então, eu resolvo adiantar esse processo de sucessão utilizando, por exemplo, uma holding familiar. Então, eu posso ter dificuldades. Então, esses contratos, a gente precisa trabalhar certas cláusulas, que a gente vai verificar aqui, são as cláusulas sucessórias, mas a gente precisa entender como é que funciona o básico, né? Como é que é um contrato social, onde eu busco os elementos para que eu possa modificar esse contrato eventualmente. E aí sim, agora eu preciso do meu passador aqui, ou você pode passar o slide para mim. Tá bom. E aí, contratos societários, né? Também chamados, pode ser chamado de contrato social. Então, é o documento que vai dar origem, que vai iniciar uma pessoa jurídica. A gente tem esse documento como a base principal para a gente poder estruturar organizacionalmente aquela empresa, para a gente poder basear, para a gente poder realizar a governança empresarial dentro dessa sociedade ou uma governança familiar, tá? E a gente vai definir diversos aspectos nesse documento. Como, por exemplo, trouxe 3 itens aqui, mas é óbvio que não são só esses, mas distribuição de lucros. Como que vai acontecer a distribuição de lucros dentro dessa sociedade? É uma distribuição igual? É uma distribuição desigual? Eu posso fazer uma distribuição desigual? De que forma eu preciso... como que eu estruturo uma cláusula para fazer uma distribuição desigual? Em que momento esse sócio vai poder receber essa distribuição? Tudo isso tem que estar estabelecido nesse instrumento. Como que vai acontecer a transferência de participações societárias? É possível ingressar um herdeiro ou não é possível? Onde vai estar estabelecido isso? De que forma está estabelecido isso? Tomada de decisões, como é que vão ser as decisões? Vão ser feitas por ata, como está previsto em alguns artigos do Código Civil, determinadas situações necessariamente precisam ser por ata, né, por assembleia, ou a gente pode fazer por reunião. Como que vai ser a convocação para essa reunião? Tem que ser da forma da lei ou eu posso estabelecer uma forma diferente? Então, a gente precisa ter tudo isso e saber onde eu busco essas informações para que eu possa ter um bom contrato. Então, para o planejamento sucessório, que a gente vai criar, principalmente através das holdings familiares, o contrato social é a peça fundamental, mas ele também vai servir para uma sucessão dentro da empresa operacional daquele cliente. Então, se é um cliente que tem negócios, ele tem a sua sociedade com outros players, com outros parceiros, que podem ou não ser da família, como que vai acontecer a sucessão dele dentro dessa empresa, tá? Nós precisamos, então, entender como funciona o contrato social para que a gente possa trabalhar as cláusulas sucessórias. O contrato social ele é a peça mais importante e se ele não for muito bem elaborado, se ele não for muito bem estruturado, a gente pode ter diversos problemas. Eu gosto de utilizar a analogia da professora Bruna Puga. Ela diz que o contrato social é a certidão de nascimento da sociedade e a certidão de casamento dos sócios. E se a gente for fazer essa analogia, é exatamente isso. Porque quando a gente tem uma sociedade formal, ela começa com um contrato social, com registro no órgão competente. E
Pensando num casamento, quando a gente tem lá a certidão de casamento, o que tem nesse documento? Uma das coisas que aparecem ali é justamente o regime de bens. Como que vai ser a relação patrimonial daquele casal? O contrato social ele também serve para isso, para estabelecer as relações patrimoniais entre os sócios e mitigar possíveis conflitos. É óbvio que a gente está no Brasil, a gente tem sempre uma possibilidade de discussão, por mais que você esteja fazendo tudo dentro da lei, vai existir uma possibilidade de discussão aquela pessoa que não concorda com determinado ato. Porém, quanto mais elaborado o documento, a gente reduz potencialmente a possibilidade de confusões. Essa dica que eu estou trazendo aqui para vocês estão olhando aí o símbolo da Junta Comercial do Estado de São Paulo, e eu acho que essa é uma dica bem legal pelo seguinte: às vezes a gente não tem uma experiência em redigir certas cláusulas. Como que eu faço uma cláusula de administração? Como que eu faço uma cláusula de apuração de haveres? Nunca fiz. Onde eu vou arrumar algo para me basear? Você pode achar um modelo no Google? Até pode, mas talvez não seja o modelo mais interessante. Na Junta Comercial do Estado de São Paulo, você consegue fazer a consulta a qualquer contrato de forma gratuita. Você vai fazer um cadastro, coloca lá o seu CPF, o seu nome, etc. E você consegue fazer consulta, buscas de qualquer contrato. Então, por exemplo, estou fazendo um contrato de uma holding, tá? Eu até coloquei aqui, ó, para vocês verificarem a forma de pesquisa. Vocês vão entrar nessa parte de pesquisa e ali onde está o nome, vocês vão digitar o que vocês estão procurando. Por exemplo, holding, não preciso nem colocar nada, posso colocar só holding. Deixa eu passar aqui. Ó, aqui tem o resultado. Eu digitei lá holding e embaixo veio lá, ó, holding Masto SA, CTB Holding Limitada. Tem vários. Você vai clicar nesse númerozinho aí que está do lado esquerdo e você vai conseguir acessar todos os atos que foram arquivados em relação a essa empresa. E não necessariamente uma holding, a gente pode estar falando de qualquer tipo de sociedade que vocês estejam buscando. Com isso, vocês vão conseguir ter um acervo gigante de cláusulas. Cláusulas de apuração de haveres, de administração, outras cláusulas sucessórias. Como que eu redijo um contrato? Tudo, vocês vão poder ter aí e gratuitamente. Então, acho que essa é uma dica muito interessante. Não sei se existe outra junta comercial em no Brasil que que possibilita essa consulta gratuita, mas mesmo que você não seja do estado de São Paulo, é uma forma bacana de você começar ali. Tanto para quem não tem prática, ou mesmo para aquela pessoa que já tem a prática, mas quer ver como que o mercado está fazendo determinada situação. Então, você pode consultar ali diversos contratos. Antes da gente falar sobre as cláusulas sucessórias, eu acho que o microfone está falhando um pouquinho conforme eu me movimento, né? Antes da gente falar especificamente das cláusulas, eu quero trazer para vocês toda a estrutura de um contrato social. Como eu disse, esse é o documento mais importante que nós temos. Então, nós precisamos conhecer cada detalhe do contrato. Quem são as partes de um contrato social? Quem pode constar como parte num contrato social? Quais são as cláusulas obrigatórias? E quais aquelas que são facultativas? Porque, às vezes, você pode pegar um cliente que te pede para fazer uma revisão contratual. Olha, eu preciso melhorar o meu contrato. E aí você olha aquele contrato e fala, será que eu posso tirar isso ou será que eu não posso? Eu posso melhorar? Não posso. Então, é importante saber o que é obrigatório constar, o que é facultativo constar. E, principalmente, onde estão as regras para que eu possa elaborar um contrato social? Aonde eu vou buscar essas informações de cláusulas obrigatórias, de cláusulas facultativas? Acho que é. A estrutura do contrato. Acho que eu pulei um, peraí, gente. Não, tá certo. Outro ponto importante é a própria estrutura organizacional desse contrato. Então, nós vamos ter como eu posso elaborar. Eu posso fazer esse contrato social de forma pública, através de uma escritura, num tabelionato, ou eu posso fazer de forma particular. Na grande maioria das vezes é particular. Eu confesso que nunca vi um contrato social
por escritura pública, mas existe a possibilidade. Tá? Formato, layout, é basicamente como as nossas petições, né? A gente tem lá um formatinho padrão, o contrato ele também tem isso. Então, você tem um preâmbulo, onde você vai qualificar os sócios, você vai colocar, inclusive, eventuais intervenientes. Então, se eu estou fazendo um processo de fusão, ou se eu estou fazendo uma incorporação, eu posso ter um interveniente, pessoa jurídica, e você vai colocar isso no preâmbulo, naquele início. O corpo, que é a parte onde você vai colocar efetivamente as cláusulas, tanto as obrigatórias quanto as cláusulas facultativas. E, por fim, o fecho, onde a gente coloca local, data, assinaturas, etc. Tá? Lembrando sempre, quando a gente está trabalhando um contrato social e a gente vai abrir uma pessoa jurídica, o advogado ele precisa constar, ele precisa assinar esse documento. Quando a gente tem uma empresa que opta pelo regime do Simples Nacional, que é uma microempresa, a gente tem um dispositivo legal que diz que não seria necessário o advogado assinar. Mas, a meu ver, eu acho que a gente tem que sempre colocar isso para o cliente, que independente de ter a previsão na lei de dispensa do visto, é importante, porque nós temos o conhecimento. Não que o contador não saiba fazer um contrato social, mas, às vezes, ele pode não saber especificamente aqueles detalhes, tá? Que são importantes de colocar. E por onde começar? Tudo o Código Civil. Então, a primeira coisa, a gente tem que consultar o Código Civil. Mas um outro instrumento que ajuda demais é o manual do DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, Registro Nacional Empresarial e Integração. Esse manual é muito interessante porque ele vai te trazer ali, de uma forma mais objetiva, quais são as cláusulas obrigatórias, quais são as cláusulas facultativas, possíveis problemas quando você tem uma exigência da junta comercial, como que você resolve esse problema. Então, tem tudo mastigadinho, né? É um documento muito simples. Se você digitar no Google, Manual de Sociedade Limitada do DREI, vai vir um arquivo em PDF com várias páginas e vai ter lá tudo mastigado para você. Já é uma forma bem bacana. E as instruções normativas do DREI. As instruções normativas, elas também são de extrema importância, tá? Elas regulam diversos pontos. E aqui nesse link, depois esse material vai ser disponibilizado para vocês. Esse link aqui é justamente para vocês pegarem o manual, tá? E as instruções normativas. Cláusulas obrigatórias. Vamos falar um pouquinho sobre as principais cláusulas obrigatórias. A primeira delas, por óbvio, a qualificação. Então, a gente precisa colocar nome, nacionalidade, profissão, estado civil, domicílio ou residência dos sócios. Isso aqui é um ponto interessante pelo seguinte. Quando você mandar o contrato social para o contador, muitas vezes ele vai voltar e falar para você: faltou a data de nascimento do sócio, a naturalidade do sócio, o local de nascimento do sócio. E aí é onde você, sabendo que isso não é uma cláusula obrigatória... Tem algum outro microfone aqui para a gente poder trocar? Você sabendo que isso não é uma cláusula obrigatória, você pode bater o pé e falar assim: não, eu não vou colocar essa informação. Eu, pessoalmente, acho que, como no Brasil a gente não tem um respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, nós não devemos colocar publicamente informações desnecessárias do nosso cliente. Por muitos anos eu trabalhei em processos de execução pelo exequente. E uma das coisas que eu fazia era consultar a junta comercial. Quando às vezes eu não tinha informação, eu ia lá na junta comercial, vou ver se esse cara tem uma empresa. E às vezes você achava a empresa, e aí você pega o contrato social, tem tudo do cidadão. Data de expedição do RG, data de nascimento, regime de casamento, nome do cônjuge. Para quê? Para que eu vou expor o meu cliente dessa forma? Então, essas situações, a gente precisa chegar para o contador e falar: não, eu não vou colocar essa informação, essa não é uma informação obrigatória. E por que ele faz isso? Porque para ele é mais fácil pegar só o seu documento para preencher a ficha da junta comercial, porque está tudo ali, do que ele ter que ficar: olha o RG,
do que ele ter que falar, pegar o RG do sócio para olhar a data de nascimento, ou para olhar onde o cara nasceu, ou para olhar outra informação, ou pegar a certidão de casamento e verificar as informações que são importantes. Porque na junta comercial, e não é pública essa informação, na junta comercial a gente precisa colocar algumas informações. Por exemplo, quando você tem um sócio que é solteiro, no contrato social, aí sim você precisa colocar a data de nascimento. Essa informação está no manual do DREI. Tá? Um sócio divorciado ou casado não precisa ter essa informação. Mas na junta comercial, você precisa colocar algumas informações, que elas não vão aparecer numa pesquisa pública, mas vai ficar lá no registro. Então, aí tudo bem. A gente precisa saber essas informações para evitar expor o cliente. E pelo menos eu penso dessa forma. Eu tento proteger o meu cliente no máximo possível. Não vou colocar ali o que não é necessário. Domicílio ou residência. Essa também é uma outra, é um outro ponto. Eu sempre procuro colocar o domicílio, tá? Porque ninguém precisa saber onde ele mora, a não ser que ele não tenha outro endereço, né? Mas aí coloca sempre o domicílio. O endereço do escritório, o endereço da própria sociedade que ele vai abrir, você pode colocar como sendo o domicílio dele. Eu prefiro evitar esse tipo de informações. Quando a gente tem também uma pessoa jurídica sendo sócia, a gente tem que qualificar essa pessoa jurídica e qualificar o representante, colocando o nome desse sócio que vai assinar pela pessoa jurídica, endereço e tudo mais, tá? Porque a gente pode ter um caso de sociedade de pessoa jurídica sendo sócia de uma outra sociedade. A cláusula de denominação ou firma. A gente precisa dar um nome para essa empresa, né? E a gente pode tanto utilizar a denominação quanto a gente pode utilizar a firma. E qual que é a diferença? Quando a gente utiliza a firma, a gente vai colocar sempre o nome ou o sobrenome de um ou de mais de um sócios. E você pode colocar, por exemplo, eu coloquei Jabur e Companhia Limitada. Posso utilizar sim, ou poderia colocar Jabur e Souza Limitada, enfim, tá? Na denominação, eu não preciso... eu posso colocar o nome ou eu posso colocar um nome fictício, tá? Às vezes, a gente coloca esse nome relacionado à atividade. Então, eu posso criar, por exemplo, Jabur Participações Limitada. Mas eu posso colocar só Casa, por exemplo, Casa Balduco Limitada, vamos supor. Não estou relacionando a nada, isso não me remete ao objeto daquela empresa, mas é possível, tá? Falando em objeto, também cláusula obrigatória. A gente precisa delimitar tudo que aquela pessoa jurídica vai exercer de atividade. E essa é uma cláusula extremamente importante que a gente precisa dar muita atenção. Por quê? Isso impacta tributariamente. Isso gera impactos tributários. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma pessoa jurídica que não tem no seu objeto social locação de imóveis próprios, e eu vou alugar um imóvel que essa pessoa jurídica possui, a locação ela vai entrar, pensando numa pessoa jurídica de lucro presumido, ela vai ter uma tributação aí de 34%. Agora, se eu tiver um objeto de locação de bens, eu fico numa tributação entre 11,3% e 14,5%. Então, parece bobeira, mas isso gera impactos importantes para o cliente. Tudo que ele for exercer, é importante que a gente coloque ali. Você vai ter que sentar com ele e falar, o que você faz? O que você quer fazer? Eu quero fazer isso, isso, isso. Vocês vão descrever detalhadamente qual é o objeto que aquela empresa vai exercer, tá? Alguns contadores, eu não falo mal dos contadores, mas é que eles gostam de ter uma coisa um pouquinho mais fácil. Eles vão chegar para vocês e falar assim, faltou o KNAI, doutor. Faltou você colocar o KNAI. Eu não sou obrigada a colocar o KNAI. O KNAI é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. Tá? Vocês consultam lá no IBGE, tem um site do IBGE que vocês podem consultar todas as atividades. Às vezes pode ter uma atividade nova, que ainda não tem um número específico, você vai enquadrar ali mais ou menos. Mas essa é uma atividade do contador. Quando ele vai abrir a empresa,
ou quando ele vai alterar o contrato, que ele vai precisar colocar uma nova atividade, é ele que vai ter que olhar qual é o KNAI que enquadra, para ele colocar essa informação lá na junta comercial. Não precisa ser você. Se você quiser, também não tem problema de constar essa informação. Mas, às vezes, você fica em dúvida. Se você pega locação de bens próprios, de bens imóveis próprios, tem um KNAI bonitinho em relação a isso. Agora, eu peguei um cliente uma vez que ia fazer bordados. Eu vasculhei. Eu falei, não sei qual é o KNAI que melhor enquadra aqui. Tinha lá alguns de artesanato e etc. Bom, essa não é uma atividade minha. Passei a bola para o contador. Eu especifiquei no contrato social qual era a atividade e ele que se incumba de colocar qual é o KNAI que mais se aproxima. Tá? Outro ponto de atenção. Algumas atividades precisam também estar... o contrato social ser registrado no órgão de classe. Então, se você tem uma empresa de engenharia e arquitetura, você vai ter que registrar no CREA, você vai ter que registrar no CRA, uma empresa de administração. Nós aqui temos nosso órgão próprio, não registramos na junta comercial, mas algumas outras empresas precisam, tá? Passar, talvez, uma empresa que faz intermediação de locações ou compra e venda, registrar no CRES. Então, a gente tem que acompanhar essa questão também. Outra cláusula obrigatória é a sede, que vai ser o local onde serão exercidas as atividades dessa pessoa jurídica. E isso não tem nada a ver com o foro. A gente também tem que colocar o foro no contrato, mas a sede é o prédio lá onde vai ter aquela empresa, onde eu acho aquela empresa, para onde eu mando uma notificação, uma citação, uma carta, né? O foro é onde a gente vai dirimir as questões entre os sócios, tá? Então, a gente não pode confundir. Outra cláusula obrigatória é a cláusula de prazo. A maioria dos contratos sociais das sociedades prevê prazo indeterminado, né? Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas, para a gente trabalhar planejamento sucessório, muitas vezes é interessante utilizar uma sociedade por prazo determinado. E por quê? Porque, se vocês olharem aí o Código Civil, artigo 1029, ele vai dizer que, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Pronto, acabou, não quero mais fazer parte da sociedade. Eu notifico o meu sócio. Em 60 dias, eu posso me retirar. Agora, numa sociedade por prazo determinado, eu preciso provar judicialmente justa causa. E por que é interessante utilizar essa cláusula de prazo determinado nos planejamentos sucessórios realizados por holding familiar? Porque eu vou transmitir a participação societária dos pais para os filhos, mas eu não quero que esses filhos recebam essa participação e falem, ok, agora eu vou pegar minha parte e vou sair da sociedade. Eu quero que ele continue lá. Então, eu colocando uma cláusula de prazo determinado, eu consigo reduzir a possibilidade dele se retirar da sociedade. Tá? Ele vai ser impedido? Não. Volto a dizer, a gente está no Brasil, a gente está submetido ao Poder Judiciário, né? E todo mundo aqui é advogado. Eu acho que eu não preciso continuar a frase, né? É isso aí. Mas sempre coloquem. Eu, nos meus planejamentos, costumo utilizar o prazo de 60 anos, 50 anos. Você pode colocar um prazo longo para durar mais de uma geração, enfim. Tá? Capital social. O capital social é uma cláusula que é muito negligenciada. Tá? Vou abrir uma sociedade. Tá? Qual é o capital social? Coloca R$1.000. Tá bom. Mas para que serve o capital social? Será que eu posso colocar R$1.000? Existe um valor mínimo? Não existe um valor mínimo. Tá? Mas para que serve o capital social? O capital social ele serve para assegurar o mínimo necessário para as atividades daquela empresa. Se eu vou montar um escritório de advocacia, que aqui é o nosso ramo, eu preciso alugar um prédio, uma sala, ou eu vou comprar uma sala. Eu preciso de mesa, cadeira, computador, impressora.
talvez não, né? Um scanner melhor hoje. Eu preciso de, talvez, uma televisão para fazer uma apresentação, ou eu preciso contratar uma assinatura do Zoom para fazer uma reunião online. E esse dinheiro vai sair de onde? O sócio paga. Ok, o sócio paga. Por que eu já não transfiro esse dinheiro para a sociedade e a própria sociedade paga? Então, eu estou colocando o mínimo necessário para iniciar as atividades. Tá? Outra função do capital social é garantir os credores. Porque, quando a gente está falando, por exemplo, de uma sociedade por responsabilidade limitada, que também é uma das funções do capital, limitar a responsabilidade do sócio, aquele credor olha o contrato social e fala, bom, essa empresa tem pelo menos isso de dinheiro, né? Definir a participação dos sócios é outra função do capital social, né? Como é que vai ser a participação de cada um desses sócios? Mas isso normalmente é negligenciado. Normalmente se abre lá, põe qualquer valor, põe 10 mil aí. Aí o sócio fica pagando coisas para a empresa, porque a empresa não tem dinheiro. E aí a gente entra numa questão de confusão patrimonial, que pode ensejar uma desconsideração de personalidade jurídica. Então, olha só como uma simples cláusula pode gerar impactos em vários aspectos dessa sociedade. O capital, ele precisa estar expresso em moeda corrente nacional, mas ele pode ser formado por qualquer bem, desde que passível de avaliação. Eu posso colocar criptomoedas? Posso. Eu posso colocar euro? Posso. Mas eu vou ter que converter esse valor. Eu posso colocar obra de arte, um navio, um barco, um avião. Posso colocar o que eu quiser, mas eu tenho que colocar a expressão econômica, né? Eu coloco imóveis? Posso colocar imóveis. E, geralmente, nas holdings familiares é o que mais acontece. Naquela família que tem um monte de imóveis e a gente vai colocar esses imóveis para fazer a transferência de uma forma mais econômica, tributariamente falando. O cuidado é, dependendo do bem que você está utilizando, você vai precisar fazer uma descrição muito bem feita desse bem no contrato social. Então, se eu vou constituir uma holding familiar para um cidadão que tem imóveis, e eu vou transferir esses imóveis, eu preciso colocar a descrição certinha, porque é esse o documento que vai ser utilizado para registro no cartório de registro de imóveis. Se tiver faltando alguma informação nessa descrição, talvez o cartório devolva dizendo que ele não pode registrar. E aí você vai precisar fazer alteração na junta comercial. Como que eu faço, geralmente? Deixando aqui de dica para vocês. Coloque exatamente como está na matrícula do imóvel. Descreva. Mas a matrícula do imóvel, uma descrição gigantesca. Paciência, coloca o estagiário para digitar isso aí para você. Tá? Mas faça e coloque todas as informações. Inscrição municipal, o valor desse imóvel, tudo que você puder para evitar que esse contrato retorne depois. Tá? Ainda sobre capital social, subscrição e integralização. É muito comum que a gente veja contratos dizendo o sócio fulano de tal subscreve e integraliza neste ato R$1.000. O cara só colocou isso no contrato, não entrou um centavo na sociedade. Mas está dizendo lá que está subscrevendo e integralizando. Isso também é uma falha grave, tá? Que pode gerar impactos. Mas como é que a gente vai saber como escrever? Primeiro eu tenho que saber o que é subscrever e o que é integralizar. Subscrever é dizer quanto vai ser o capital. O capital social da sociedade será de R$10 milhões. Ok, eu estou dizendo quanto vai ser. Eu preciso ter R$10 milhões hoje? Não. Será integralizado? Se eu vou integralizar nesse momento, se eu vou transferir, fazer um investimento na sociedade agora, eu digo que ele está sendo totalmente integralizado em moeda corrente nacional, por meio dos imóveis tais, por meio de tal patrimônio. Se eu vou fazer essa integralização aos poucos, eu digo, será integralizado em tantas parcelas de tantos reais, de tantos R$1.000. Ou será integralizado até o dia 25 de abril de 2030. Enfim, eu posso colocar a data. Eu não preciso integralizar de uma única vez. Mas quando eu vou fazer esse parcelamento na integralização, eu preciso dizer no contrato social que
esse capital vai ser integralizado em partes e como ele vai ser integralizado. Ele vai ser integralizado através de um imóvel que está sendo adquirido por meio de uma ação de usucapião número tal. Vou colocar essa informação lá. Tá? Precisa constar que está sendo integralizado de forma parcelada. E qual é a importância disso? Gente, todos os sócios respondem pelo capital social não integralizado. E a gente tem que cuidar para saber se o nosso sócio cumpriu a parte dele. Se ele é um sócio que não fez o pagamento, ele é considerado um sócio remisso. E, por não ter integralizado a parcela dele do capital, ele pode ser excluído da sociedade. Inclusive, se isso gerou prejuízos, pode ser acionado para ter que indenizar perdas e danos, tanto aos sócios, aos demais sócios, quanto à sociedade. Então, é importantíssimo se saber o que é integralização, se aquilo realmente está integralizado e não mentir no contrato, né? Mas, às vezes, essa mentira ela acontece porque simplesmente eu não sei. Eu não sei o que significa esse termo, eu não sei a importância disso, os reflexos. Tá? Muito bem, agora a gente vai entrar na parte de cláusulas sucessórias. Eu falei para vocês que a gente poderia fazer as perguntas ao final, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que falei até agora, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. %11,33%. Ah, tá. Se for 30%, seria quando? Essa aqui ficou minha dúvida. Passou, eu não... Se você tem um objeto de locação de bens imóveis na sociedade, no contrato social, Sim. E se essa pessoa jurídica estiver no lucro presumido, tá? Então a gente tem que ver qual é a forma de tributação. A gente vai ter uma alíquota efetiva iniciando em 11,33%, podendo chegar até 14,53%, tá? Essa alíquota ela está envolvendo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, tá? Imposto de renda e contribuição social são calculados na base de presunção. Então, você vai ter na legislação dizendo quais são as alíquotas de presunção para imposto de renda e para contribuição social, tá? E as alíquotas de pagamento dos impostos. O PIS e a COFINS, eles já são tributos que são sobre o valor cheio, tá? Então, você vai pagar 3,65 de PIS e COFINS. Só que somando tudo isso, junto com a base de presunção, a gente chega numa alíquota efetiva de 11,33 até 14,53. Tá. E no 30 e pouco seria quanto? 34%. Seria quanto? Tá? Porque aí a gente tem... 34 seria em qual situação é essa que eu perdi? No 34 é quando a gente aluga o imóvel sem ter esse objeto no contrato social. Tá? Então, aí você vai pagar 15% de imposto de renda, mais eventual adicional de 10% e mais 9% de contribuição social sobre o valor da locação. Tá, então, se eu tiver uma atividade, por exemplo, sei lá, serviço administrativo, então eu vou pagar e locar um bem, eu vou pagar sobre 34%. Se você não tem no teu objeto dizendo que você vai alugar imóveis, é isso aí. Tá? Quer dizer, até 34, tá? Porque os 10% adicionais, aí você tem que fazer a conta para ver se esse adicional vai incidir ou não. Mas geralmente acaba incidindo. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu novamente. Então, o prazo eu posso colocar para o prazo determinado para a gente restringir a exclusão, né, sócios, né, para dar mais garantia, eu posso colocar 100 anos, não tem limite. Você falou 60 anos, mas eu posso colocar o quanto eu determinar. Então, pode. Não tem nenhuma restrição, né? Não tem. Aí, a saída desses sócios seria somente via judicial, hein? Exato, exatamente. Aí ele tem, para ele se retirar, a não ser que haja um acordo ali entre os sócios, mas ele precisaria de uma autorização judicial. Ele tem que comprovar judicialmente a justa causa. Tá? Tem que ainda comprovar a justa causa. Tem. Maravilha. Tá?
Isso protege o patriarca e a matriarca na Constituição do planejamento sucessório. Imagina. Doutora, eu queria saber o seguinte, eu quero, né? Diferenciar, por exemplo, o contrato, as cláusulas, a elaboração dele é nossa, do advogado. A questão da tributação, quais seriam as partes do advogado e do contador? Bom, vamos lá. Depende muito, primeiro, da atividade que aquele cidadão vai exercer naquela sociedade. Tá? Eu diria que, se você vai constituir, fazer uma estrutura, por exemplo, vamos pensar na holding familiar, tá? Que tem impactos tributários fortes. Se você não for um advogado que tenha expertise, ou pelo menos saiba o mínimo de direito tributário, não faça isso sozinho. Procure um parceiro tributarista para que ele possa lhe auxiliar nessas questões. Por exemplo, essa questão da atividade que a gente falou. Por exemplo, como é que funciona o ITBI, como é que vai funcionar o ITCMD. A gente vai falar sobre isso em questão de apuração de haveres aqui também, sobre avaliação patrimonial. Tá? Contador, a gente tende a pensar que o contador sabe tudo de tributário, e que não é verdade. Você é advogada, você fez direito tributário, teve a matéria de direito tributário. Você sabe tudo de tributário? Não. Tá? E o contador também. Gente, o contador ele tem uma quantidade absurda de normas que eles precisam seguir. Então, a gente tem, assim como nós temos o advogado que generalista, que quer fazer tudo, a gente também tem muito contador que quer fazer tudo. Ele quer fazer empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, ele quer atender indústria, ele quer atender serviços, ele quer atender comércio, só que são totalmente diferentes. Se a gente for pensar no ICMS, são 27 estados, são 27 legislações. Então, não tem como o contador saber tudo. Aí é uma outra questão. Faça uma parceria com um contador que entenda daquilo que daquilo que a empresa vai executar. Tá? De preferência, orientar o cliente também, porque o cliente não sabe disso na grande maioria das vezes, que o contador não sabe tudo. Olha, procure um contador que seja especializado em empresas do lucro presumido do setor tal. Procure um contador que saiba fazer planejamento internacional, entenda de imposto de renda. A gente tem uma lei nova, aí, a 14754, que a doutora Ana Carolina Tedoldi vai falar amanhã para vocês. E está todo mundo perdido. Se você colocar lá para o contador, se entregar um planejamento desse para a contadora que faz a contabilidade do meu escritório, eu tenho certeza que ela não vai saber. Porque não é a área dela de atuação. Então, a gente tem que ter essa conjunção. Tá? Faça o trabalho em parceria com um tributarista de preferência. Ou, pelo menos, um contador que seja direcionado para essa área. Porque aí você vai conseguir fazer um bom contrato. Alguém mais? Deixa eu pegar aqui. Bom, entrando nas cláusulas sucessórias, então. Tá? As cláusulas sucessórias elas vão definir diversos aspectos. E eu trouxe aqui alguns. Propriedade de cotas. Como fica a propriedade de cotas quando ocorreu o falecimento de um sócio? A administração da sociedade. O falecimento do sócio vai ou não vai importar em alguma questão relativa à administração dessa sociedade? A apuração de haveres, a cláusula problema. Exercício de direitos políticos. Não é? Direitos políticos, gente, o direito de votar. O sócio, ele tem, a gente geralmente tem cada cota com direito a um voto. Esse direito de voto são os direitos políticos. Como é que ficam esses direitos políticos daquele sócio que faleceu? Tá? Então, a gente tem que regular essas situações e a gente faz isso através da cláusula sucessória. Essa é uma cláusula obrigatória? Eu não falei para vocês no rol de cláusulas obrigatórias ali. Infelizmente, não está previsto no Código Civil como uma cláusula obrigatória. Mas eu vejo que ela é, sim, uma cláusula obrigatória. Deveria ser. Deveria constar no contrato. Porque o que ela gera de conflitos, o que ela pode gerar de problemas, e a ausência dela, na verdade, né? Por exemplo, quando falece o sócio,
Eu falei para vocês, como é que vão ficar as cotas desse sócio? Os herdeiros vão ingressar na sociedade ou não vão ingressar na sociedade? Precisa o espólio constar na administração? Vai se meter no negócio dos sócios? Apuração de haveres. Como que fica o pagamento desses herdeiros em relação àquele valor patrimonial das cotas? Se a gente não tiver isso previsto no contrato social, gente, problemas... Quem faz inventário aqui? Bom, vocês podem dizer melhor que eu. Quantos anos demora um inventário quando você tem uma participação numa empresa? Anos e anos e ficam brigando. Por quê? Ausência de cláusula sucessória. Administração da empresa. Isso afeta a administração. Poder. Quem que vai mandar? Todo mundo quer mandar na empresa. O cara cujo pai ou a mãe falece e tinha uma participação societária, ele acha que ele é sócio da empresa. Ele acha que ele tem direito de chegar na empresa e mandar, desmandar, fazer o que ele quiser. Não, podia ser até que o pai e a mãe fossem sócio majoritário, mas isso não dá direito, necessariamente, dele se meter na administração, dele entrar na sociedade e querer fazer alguma coisa. A gente precisa regular isso através da cláusula sucessória. Tá? Artigo 1028 do Código Civil, ele traz a regra básica. Se nada for feito, se nada for falado, a gente tem que seguir o que está no 1028, que vai dizer que, nas sociedades contratuais, ocorrendo o falecimento do sócio, as cotas da participação no capital serão liquidadas para pagamento dos herdeiros. Vou encerrar aquelas cotas para pagar os herdeiros. E aí que vem o pulo do gato. Salvo se o contrato dispuser de forma diferente. Aqui é a chave do negócio. É aqui que a gente tem que se pegar para modificar essa regra do 1028. Tá? Também, essa aqui que eu acho que é a que gera mais problemas e que muitas vezes as pessoas que fazem contrato pegam o contrato no Google, modelinho no Google, ou chega para o colega e fala assim, você tem um modelo aí de contrato para a sociedade administradora de bens próprios? Tem, está aqui. Ó. Aí o cara só troca o nome, qualificação, o imóvel que está eventualmente envolvido e não vê que, se ocorrer o falecimento do sócio e houver liquidação da participação societária, o herdeiro tem direito de receber os haveres em 90 dias. Por quê? Porque o contrato não teve uma previsão diferente. Agora, se é uma participação societária de R$10.000, tá bom, pode ser que aquela empresa tenha 10 mil para pagar em 90 dias. E se for de 10 milhões? Como é que fica? Será que tem caixa para fazer o pagamento? Não tem caixa? Vai quebrar a empresa? Muitas vezes a gente vê quebra de sociedades justamente por isso. Né? A gente pega tanto a questão de discussões, mas só 70% das empresas chegam na segunda geração. E mais ou menos uns 10% chegam na terceira. Por quê? Porque cláusulas mal redigidas. Né? Você tem que pagar um montante gigantesco para o cliente e você não viu que o contrato dizia que vai ser liquidada a participação societária na forma da lei. Quantos contratos vocês não olham que tem esse na forma da lei? A lei é clara. Vai pagar em dinheiro em 90 dias. Eu posso mudar? Posso. Eu posso colocar que isso vai ser pago em 5 anos? Posso. É uma relação entre nós, sócios. Nós três aqui vamos decidir. Como que nós vamos fazer o pagamento dos haveres, no caso, tanto no caso de retirada, tá? A gente está falando de questão sucessória, mas poderia ser no caso de um de nós resolvermos sair da sociedade. Então, tá bom, a gente vai fazer esse pagamento em 60 parcelas, ou em até 60 parcelas, corrigidas pelo IGPM, por exemplo. Eu vou trazer uma cláusula que tem uma redação parecida. Existe algum impedimento para isso? Não. Eu poderia colocar que o pagamento vai ser em 10 anos? Posso. Eu tenho que usar um pouco do bom senso. Né? Por quê? Se eu tenho lá um capital de R$10.000, eu digo que vai ser pago em 10 anos? Por favor, né? Não tem muito bom senso nisso, então o cara pode conseguir derrubar essa cláusula judicialmente. Agora, se o capital é de R$100 milhões, será que 10 anos é um prazo muito longo? Não sei. Tá? Então,
Então, isso a gente tem que estabelecer e isso precisa ser mostrado para o cliente. Olha, a gente tem essa situação. Como que você acha que seria? Porque ninguém melhor que o próprio cliente para conhecer o negócio dele, para conhecer a capacidade de pagamento da empresa dele. Então, a gente precisa sentar com o cliente e esclarecer. Se nada for falado, 90 dias. Como é que a gente pode melhorar isso? Qual você acha que seria um prazo razoável? Você pode trazer ideias, mas, às vezes, ele próprio pode te sugerir algo que seja interessante. Oi. Além da disposição do dinheiro, a gente pode colocar outros bens também para fazer essa liquidação. Perfeitamente, perfeitamente. Se eu não falar nada, na forma da lei, em dinheiro. Mas eu posso dizer que vai ser feito com pagamento com um imóvel, sei lá, com qualquer bem que a empresa possua, tá? Não tem problema, desde que isso seja acordado. Gente, contrato social é a regra do jogo, tá? A gente precisa estabelecer essa regra antes do jogo começar. Eu não posso querer mudar no meio do caminho, né? Até mesmo, por exemplo, um jogo de damas. Você está jogando damas, tá bom. Existe a regra oficial. Mas eu posso combinar que a minha peça vai andar para qualquer lado? Posso. Se isso for estabelecido antes da gente começar a brincar, tá tudo certo. Você concordou, depois você não pode reclamar, tá? É importante por isso. Tem que estabelecer antes. A ausência da cláusula sucessória ela gera um vácuo, principalmente quando a gente tem sócios majoritários que falecem e aquele sócio que administra a sociedade. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito para não gerar problemas ou para, pelo menos, reduzir o máximo possível desses problemas. E agora, entrando um pouquinho na seara prática. Tá? Vou trazer alguns exemplos de como a gente pode utilizar essas cláusulas sucessórias. Aqui, uma cláusula de controle. Tá? O caso prático. Carlos possui 2 filhos, Mariana e Luiz. A filha formou-se médica e não tem interesse na empresa da família, XPTO Limitada, que realiza operações de importação e exportação. Luiz trabalha com seu pai desde pequeno e está se formando em administração de empresas. Carlos pretende que Luiz siga sozinho à frente da XPTO Limitada, possuindo outros bens além desses da sociedade. Isso é uma situação muito comum, né? E digo assim, principalmente aqui na região de vocês, tem muito fazendeiro, que às vezes o cara tem a fazenda, manda o filho para estudar medicina, administração, odontologia, sei lá o quê. O filho não quer cuidar da fazenda, né? É uma situação prática. E aí? Mas às vezes tem um filho que quer. Ou às vezes tem uma outra pessoa que não é nem da família, mas que tem todo o potencial para seguir naquela administração. Eu posso resolver isso colocando uma cláusula no contrato. E aqui a sugestão de redação. No caso de falecimento do sócio Carlos, o seu filho Luiz ingressará na sociedade, recebendo na partilha a totalidade das cotas. Existe algum problema de colocar isso? Não, nenhum. Alguns dirão, mas e o Pacta Corvina? Isso não fere o artigo 426 do Código Civil? Não fere, assim, no meu ver, porque a gente tem uma regra específica regulando, e o Código Civil seria uma regra geral. E essa cláusula ela só vai passar a ter valor no caso efetivo do falecimento. Então, eu não vejo como isso estaria ferindo o Pacta Corvina. Tá? Ou, pois não. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Como vai? Vou bem, e você? É o seguinte, nesse exemplo que você deu agora, não violaria você deixando, no caso de 2 filhos, estou pensando que existe só essas cotas, a legítima? E não seria, e segundo, como o pai quer que o filho, que efetivamente cuida dos negócios, acompanha, não seria o caso de eventualmente colocar uma cláusula sucessória da administração e não exclusivamente sobre cotas? Então, eu posso dizer que só o Luiz vai ingressar na sociedade e eu pago a Mariana os haveres, tá? Então, ele entra como sócio, ele é o único que pode ser admitido como sócio,
Mas isso não retira o direito dela de receber os haveres correspondentes, tá? Então, ele vai assumir aquela participação e ela vai receber o percentual dela. Não quero você na sociedade. Ele eu quero, você não. Você recebe o que corresponderia àquela participação sua, em dinheiro, em imóveis, sei lá como é que vai receber, tá? Entendi. Não, é porque está escrito totalidade das cotas. Aí eu pensei que estava indo 100% das cotas e a outra irmã ia ficar alijada da sucessão dessas cotas, entendeu? Ela fica de assumir a titularidade da cota, tá? Mas não de receber o que corresponderia a ela, tá? Outro ponto que a gente pode, aqui um pouquinho mais polêmico, né? Mas o que seria o direito se a gente não trouxesse um pouquinho de polêmica, né? Casados em comunhão parcial. Então, nós temos, por exemplo, sócios que são, ou melhor, cônjuges casados em comunhão parcial, que são sócios da mesma sociedade, cada um possuindo cotas próprias. A gente sabe que, se aquilo for... aquela sociedade for constituída na constância do casamento, não importa se a cota está no meu nome ou no seu, mas a gente tem, né, participação, ameação. Mas a gente poderia resolver também com uma cláusula sucessória para evitar a diluição da participação do cônjuge sobrevivente, tá? E aí, volto a dizer, esse é um assuntinho um pouco mais polêmico. Por exemplo, sendo os sócios Vitor e Clarissa casados entre si pelo regime da comunhão parcial de bens e titulares de cotas individuais, no caso de falecimento de um deles, as cotas pertencentes ao cônjuge sobrevivente não deverão ser incluídas no monte partilhável, no qual somente serão apuradas as cotas individuais do sócio falecido. Essa seria a sugestão de redação, tá? Mas, como eu disse para vocês, há controvérsias. Nós temos precedente, e eu trouxe aqui para vocês o agravo de instrumento aí do TJSP, que ele diz o seguinte: casal que, na constância do casamento, celebrado em comunhão relativa de bens, torna-se sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Falecimento do varão, devem ser levadas a inventário as cotas sociais do decujus apenas, sobre elas incidindo a ameação da mulher e herança dos filhos. E aí, esse trechinho em branco, eu extraí do próprio... Essa daí é a ementa, né? Eu extraí isso daí do próprio acórdão. Bem de ver que, pelo falecimento do varão, vão a inventário as cotas do decujus, nada repercutindo sua morte sobre o patrimônio próprio da mulher, irrelevantes o regime de bens que regia seu casamento e a data de celebração desse. Como eu disse, podemos colocar? Podemos. Vai haver questionamento lá na frente? Pode ser que sim, muito provavelmente, inclusive. Mas a gente tem precedente, tá? E aí vai depender daquele senhor que fica atrás daquela mesa lá, naquele lugarzinho, né? Julgando todos os casos. Mas é uma questão para a gente poder apresentar eventualmente. Muito bem. Cláusula de administração. Ela também é uma cláusula obrigatória. Mas por que eu fiz essa separação, tá? Porque a gente tem outros reflexos da cláusula que eu queria falar separadamente aqui, trazendo para a questão de sucessão. Afinal de contas, o que é ser o administrador de uma sociedade? Muitas pessoas dizem assim, ele é o sócio administrador. Não. Pablo Arruda fala muito isso, estará aqui amanhã com vocês. Recomendo que assistam, o tema dele vai ser bem interessante. Ele diz, gente, não existe essa figura de sócio administrador. Você é sócio e administrador. O administrador é a figura humana por trás, ou melhor, à frente da sociedade, né? É o cara que vai se apresentar como a pessoa que responde, que assina pela sociedade. Porque você tem os sócios, que tomam as decisões, e o administrador que cumpre essas decisões. É ele que, eventualmente, vai assinar o contrato no banco para abertura de conta, é ele que vai assinar o contrato de locação que aquela empresa está alugando aquele imóvel, né? É o administrador. Essa cláusula, embora extremamente importante e obrigatória,
ela é muito negligenciada também, tá? Assim como cláusula de contrato de capital social. E por quê? Porque geralmente a gente pega aquele contratinho modelo Google, ou a gente pega aquele contrato padrão da junta comercial, porque o DREI, em 2020, salvo engano, regulamentou um contrato padrão para abertura. Então, você pode chegar para o contador e falar assim, ó, abre uma empresa para mim. A empresa vai fazer o quê? Ah, ela vai fazer locação de bens. Ok, ele vai lá e faz com um contrato padrão. Mas esse contrato padrão, a cláusula é padrão. Talvez não atenda, tá? Mas a gente vê muito isso. E porque o cliente, ele tende a achar que a pessoa mais indicada para abrir, para fazer um contrato social, é o contador. Porque o contador que faz o registro, porque é o contador que faz... que cuida daquela empresa, então ele acha que não, eu vou no contador e o contador abre. E sim, ele faz, ele abre, tem excelentes profissionais. Tem contadores, eu ouso dizer, que sabem mais que advogado em muitas coisas relativas a contrato social e a sociedades. Mas, às vezes, a gente também tem aquele profissional que vai fazer porque vai pegar o modelo, tá? Contrato social, voltando aqui, é a regra do jogo. Então, tem que estar muito bem explícito tudo que a gente quer fazer. Artigo 1010 a 1021 são os que falam sobre a cláusula de administração. Tá? O administrador, ele pode ser um sócio ou um não sócio. E qual que é a diferença? Quando a gente tem, por exemplo, um administrador que não é sócio, é porque eu teria um administrador não sócio? Às vezes porque eu não tenho expertise de administrar, ou não quero administrar a sociedade. Eu sou sócio, mas eu não quero representar a sociedade e ter as responsabilidades de um administrador. Tudo bem, eu posso contratar um profissional para fazer isso. As grandes empresas fazem isso. Tem pessoas lá que são administradores de empresa, profissional. E aí o 1061 ele traz uma regra. E olha só o que a gente está falando aqui. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. A gente volta lá no que eu falei no início, a importância da integralização de capital. Olha os reflexos. Tá? Se o capital estiver integralizado, mais da metade, aprovação de mais da metade dos sócios. Então, tudo está conectado, tudo está interligado. Problemas que a gente pode ter com a utilização de cláusulas padrão de administração. Primeira coisa, muitas vezes a gente coloca lá, todos os sócios serão administradores da sociedade. Por que isso pode ser um problema? A gente gera obrigação de prolabore para todos os sócios. Ou, digo, para todos os administradores. Porque o administrador ele tem que ser remunerado. Ninguém trabalha de graça. Tá? Então, prolabore. Prolabore, eu tenho que pagar a contribuição previdenciária. Será que eu preciso pagar contribuição previdenciária para todos? Será que eu preciso ter isso? Ou eu posso ter 1 ou 2 administradores que vão, a gente vai pagar o prolabore, vai pagar o INSS bonitinho e os demais vão receber só distribuição de lucros? Que aí eu não precisaria recolher INSS sobre isso. Eu posso estar gerando uma despesa desnecessária para o cliente. Poderes. Cláusulas padrão geralmente não limitam os poderes do administrador. E aí, o cara pode fazer o que ele quiser. Não tem limitação. Como é que você vai questionar depois? Ah, mas você não podia. Não podia? Onde está dizendo que eu não podia? Procurações. As cláusulas padrão não limitam as formas de se outorgar procuração. Então, o administrador ele pode outorgar a procuração para qualquer pessoa, ele pode outorgar a procuração com o prazo que ele quiser, com qualquer poder. Né? Mas a gente tem que cuidar, porque a partir daí, qualquer pessoa pode realizar um ato dentro da sua sociedade. E no falecimento, especialmente quando a gente tem sociedades unipessoais. Então, em 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, nós tivemos alteração no Código Civil no artigo 1052. Hoje a gente pode ter uma sociedade limitada unipessoal, com um único sócio. Então, lá diz uma ou mais pessoas para você ter uma sociedade limitada. Antes, a gente tinha a figura
da Eireli, né? Ou Eireli, cada um fala de um jeito, mas é a empresa individual de responsabilidade limitada. Não existe mais essa figura, hoje a gente tem uma sociedade limitada. E aí as pessoas, para diferenciarem, usam o unipessoal. Não precisa falar isso, é sociedade limitada, não importa se tem 1 ou 10 sócios. Mas quando só tem um, e esse um é o administrador, como fica quando ele morre? A gente pode resolver isso com a cláusula sucessória, mas a cláusula padrão não tem essa solução. Eu vou trazer para vocês um exemplo de redação como a gente pode solucionar. Aqui, exemplo de cláusula padrão. Vejam, uma cláusula muito simples, só que foi extraído de um contrato mesmo de um cliente meu. Então, só diz ali, ó, a sociedade empresária será, a administração da sociedade empresária limitada será exercida individualmente por prazo indeterminado pela sócia fulana, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão. Olha o poder que eu estou dando para esse cara. Pertinente ao objeto social. E aí fala mais algumas outras, ó. Parágrafo 2º. O sócio administrador poderá outorgar procurações específicas ou de plenos e amplos poderes entre si ou a terceiros. Gente, como assim plenos e amplos poderes para um terceiro que eu não sei nem quem é? Eu, sócio. Como é que a gente... Deixa eu ver aqui. Vamos. Isso aí é modelo padrão. Vocês podem ver aí que está aí até escrito, ó, certidão, que foi tirado mesmo de um contrato registrado na junta. Esses outros 2 modelos são do contrato padrão da junta comercial. Tá? Aquele lá não era um contrato padrão da junta. Esse aqui é. Então, para vocês verem, a primeira falando do sócio administrador e a segunda do sócio não administrador. Então, ó, a administração será exercida pelos sócios X e Y, que representarão legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto. Tá? Então, vocês verem que é uma cláusula muito simples. Isso tem um potencial gigantesco de gerar problemas. E aí, na de baixo, só fala... A única diferença é que você está qualificando, já que é um administrador, não sócio. O que a gente não pode deixar de colocar numa cláusula de administração para que ela seja uma cláusula boa? Primeiro, limitar os poderes do administrador. Então, quando eu não falo nada, ele pode fazer tudo. E a gente precisa ter essa limitação. Assinatura em conjunto ou isoladamente quando você tem mais de um administrador. Eu posso ter, e geralmente a gente faz isso nos planejamentos sucessórios, por holdings familiares, eu coloco o pai e a mãe como administradores. Porque o objetivo é transferir as participações societárias para os filhos. Mas cadê o poder do pai e da mãe? Está na administração. Então, eu vou colocar lá uma cláusula dizendo que essa doação de cotas, por exemplo, vai ser condicionada à reeleição ou reconduzimento ao cargo de administrador vitaliciamente do pai e da mãe. Tá? E esse pai e essa mãe? A gente tinha um casal em comunhão parcial de bens. Mas uma coisa é você vender imóveis, outra coisa é você vender participação societária. Outra coisa é você, como administrador, assinar a venda de um bem da sociedade. Quando você tem um casal que está vendendo o imóvel, está na lei, precisa assinar em conjunto. Agora, eu estou vendendo o imóvel da sociedade. E se o marido ou a mulher resolve fazer isso sem o consentimento do outro? Como é que eu resolvo? Coloco a necessidade de assinatura de ambos. A gente acaba gerando o mesmo efeito. Tá? Em algumas situações, talvez eles não precisem de assinatura conjunta. Por exemplo, eu vou outorgar procuração para alguém. Talvez eu possa, se for uma procuração adjudícia para representar em juízo a sociedade, tá bom, um só assinando, ok. Mas para atos mais preocupantes, que terão um impacto financeiro maior, então vamos colocar os 2. Quórum específico para situações importantes. Então, por exemplo, na alienação ou na oneração de bens, aí voltando também a essa questão, né, de alienação de participação de bens da sociedade. Poderes de acordo com as habilidades e as funções de cada administrador na sociedade. Porque você pode ter um administrador
E aí a gente pensando numa sociedade um pouco maior, né? Não só numa sociedade, uma holding familiar, mas pensando numa empresa operacional. Eu posso ter uma empresa onde eu tenho um administrador que é mais focado nessa questão financeira. Então, eu posso dar poderes isolados para ele em tudo que está relacionado à atividade financeira, por exemplo. Tá? E um outro administrador que está relacionado com a atividade de engenharia da empresa. Ele pode assinar isoladamente atos que estejam relacionados a essa atividade. Ah, mas aí para onerar a empresa de alguma forma, ou para pedir um empréstimo, sei lá, de um determinado valor, precisaria da assinatura dos dois. Eu posso fazer dessa forma. Estipular na cláusula o que o administrador A pode fazer, o que o administrador B pode fazer e o que eles precisam fazer em conjunto. E para as sociedades unipessoais, sempre deixar designado um administrador que vai assumir a sociedade quando do falecimento daquele único sócio. Se eu já fizer isso no contrato social, eu não preciso mais de alvará judicial. Porque, olha só, eu tenho uma empresa, sou a única sócia, e, por óbvio, eu mesma sou administradora, mas essa minha empresa, ela tem funcionários, ela tem obrigações tributárias. Eu morri. Quem assina pela empresa? Ah, mas você tem herdeiros. Não significa que eles podem assinar pela empresa. Ainda eles precisam passar pelo processo de inventário e etc. Então, eu vou precisar de um alvará judicial autorizando determinada pessoa a assumir aquilo. E isso não necessariamente vai ser num prazo curto. Né? A gente sabe que, às vezes, para conseguir um alvará, demora um certo tempo. Aí eu preciso fazer um pagamento do fornecedor, eu preciso recolher o tributo, eu não consigo movimentar a conta bancária. Se eu tiver já um administrador designado, ele já está no contrato social enquanto eu ainda estou viva. Eu já coloquei. A hora que eu faleço, ele já assume automaticamente. Ele já está no contrato, eu não preciso de autorização. Eu levo o contrato, ó, eu posso assinar, eu sou administrador. E aqui eu trouxe alguns exemplos de cláusulas mais elaboradas para vocês. Tá? Geralmente, a cláusula de administração é a cláusula 6ª do contrato. Podem acontecer algumas diferenças aí, mas geralmente a gente vai ver que é a cláusula 6ª. Então, por exemplo, a administração da sociedade será exercida pelos sócios X e Y, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de representar ativa, passiva, judicial, extrajudicialmente, na defesa dos interesses sociais, sendo de sua única e exclusiva competência os negócios patrimoniais, trabalhistas, previdenciários, e a gente vai falando ali um pouquinho. Aí, olha só o parágrafo 1º. A alienação ou aquisição de bens imóveis, bem como atos de concessão de garantia e constituição de dívidas e ônus para a sociedade, dependerão da participação de ambos os administradores para a validade do negócio jurídico correspondente. Então, eu quero vender ou comprar um imóvel. Eu quero pegar um empréstimo, só se os dois assinarem. Eu restringo os poderes e evito situações que podem gerar discussão lá na frente. Em caso de falecimento de um dos administradores, o outro seguirá sozinho na administração, ficando sem efeito a restrição acima. Ok? Eu poderia também colocar aqui, no caso do falecimento de um dos administradores, para suprir a sua falta, vai entrar o fulano de tal, se fosse necessário. Tá? A sociedade poderá constituir procuradores para representá-la, devendo, entretanto, o instrumento de mandato contar com a especificação de poderes e prazo de validade, salvo as procurações adjudícia. Então, tá bom, o administrador pode outorgar procurações? Pode. Mas, espera aí, tem que estar muito bem especificado. Tá? Para a nomeação de procuradores, como no parágrafo 3º, será necessária a assinatura de ambos os administradores, porque assim eu também tenho um fiscalizando o outro. Né? Eu tenho um ajudando o outro. Exceto para os casos de procurações da justiça que poderia haver a assinatura isolada. Então, esse é um exemplo. Você pode redigir a cláusula do jeito que você achar melhor.
Eu não tenho ideia de como redigir. Lembra da dica que eu dei lá no início? Procura na junta comercial, cláusula de administração. Como é que o mercado tem utilizado a cláusula de administração para esse tipo de empresa? Aqui, continuando ainda, tá? Aqui eu estou colocando poderes específicos do administrador. Então, ele pode fazer o quê? Representar a sociedade perante terceiros do modo geral, abrir e gerir os negócios, abrir e movimentar e encerrar contas bancárias, receber e dar quitação. Posso ou não colocar isso, tá? Depende do que a gente está, de todo um contexto. E aí a cláusula 8ª dizendo que são vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos praticados por qualquer sócio, diretor, funcionário, administrador, que envolvam a sociedade em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, por exemplo, endosso, fiança, etc. Estou restringindo poderes, tá? Aqui, na sociedade limitada unipessoal, como é que eu poderia redigir essa cláusula para já colocar que o fulano vai ingressar na sociedade? Em caso de falecimento ou interdição da única sócia. E olha só que interessante, a gente pode ter uma situação não só de falecimento, mas vamos pensar que o sócio sofreu um acidente, está em coma. Sei lá quando que o cara vai sair, se é que vai sair do coma. Como é que fica a sociedade durante esse tempo, né? Posso colocar também no caso de incapacidade temporária. Não haverá qualquer limite... em cima. Até que advenha a recomposição por sucessão, a sociedade será administrada isoladamente por fulano de tal. E aí eu tenho que qualificar. Tenho que colocar toda a qualificação desse administrador, tá? Que desde já aceita o encargo. E essa pessoa tem que assinar o contrato social junto. Então, essa alteração de contrato, ou se for na Constituição que a gente vai colocar isso, essa pessoa que vai assumir futuramente como administrador tem que assinar o contrato junto. Esse parágrafo único, ele diz o seguinte: na hipótese prevista no caput, não haverá qualquer limitação de poderes à administradora, nem mesmo para a prática de atos como venda de bens imóveis, investimentos em controlados e coligadas, alienação ou constituição de quaisquer ônus. Essa cláusula específica eu utilizei para um planejamento sucessório por holding, onde tem só a mãe e uma filha. Então, a gente já colocou, enquanto ainda não fizemos a doação de cotas, a gente ainda não tinha realizado a doação de cotas aqui, mas já colocamos que se a mãe falecesse, a sócia, quem assumiria ia ser a filha. Como só tem ela como filha, é filha única, então a gente retirou as limitações de venda e etc. Porque sucessão natural. Então, se a mãe falece, o patrimônio ia ser da filha mesmo, não teria porquê. Mas eu poderia manter essa restrição se, por exemplo, tiver mais de um filho, né? Então, eu poderia colocar 2 filhos como administradores, ou só pode vender se tiver autorização do sócio e etc. Alguma coisa nesse sentido, tá? Nesse caso específico, a gente retirou as restrições por conta dessa situação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Já passou um pouquinho. Pode falar, a gente volta. Quando a gente falou sobre cláusulas sucessórias, eu posso incluir essas cláusulas também em relação ao divórcio dos sócios? Pode. E essas cláusulas têm que obedecer um certo quesito, por exemplo, sócios, aplicaria aquela mesma situação que você mostrou ali para a gente em relação à partilha limitada dos sócios, cada um tem uma cota, são casados, no divórcio aplicaria aquela mesma... Aquela primeira lá que eu mostrei lá atrás, Isso, daquele precedente? É isso. Se no divórcio poderia? Isso. Eu acho que sim. Sem previsão, não vejo... em contratos que não teriam previsão. Não vejo problema. Obrigada. Esse negócio tá falhando. Aqui, mais um exemplo prático. Então, como é que a gente trabalha a cláusula sucessória dentro da cláusula de administração? João e Maria são casados, sendo ele sócio majoritário da XPTO Limitada, juntamente com Antônio e Mário, sócios minoritários. João é administrador de empresa, da empresa, e Antônio é seu braço direito. João deseja que, no caso de seu falecimento, Maria assuma a condição de sócia,
Mas, como ela não tem experiência na gestão, quer que Antônio assuma a gestão, deixando Maria apenas com o controle empresarial. Eu posso fazer isso? Posso. E uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, é que o contrato social é uma regra entre os sócios. Não é uma regra entre o sócio e a família dos outros sócios. Se nós 3 aqui somos sócios, estou fazendo a regra eu, ele e você. Não quero saber a opinião da sua família, nem você quer saber da minha, nem da dele. É uma regra entre nós. E você não pode depois dizer, não, mas o seu herdeiro fala assim, não, mas essa regra aí é irregular, é ilegal. Não, a regra que foi estabelecida. É a regra que foi estabelecida. E nessa questão do divórcio, justamente nessa regra, aí eles decidem lá que o cônjuge não poderá integrar a sociedade. O cônjuge não vai poder falar depois, questionar e nem nada? Não, não. Na sociedade limitada, o que a gente tem é a figura da affectio societatis, ou seja, eu constituo uma sociedade com aquela pessoa que eu tenho afinidade. Então, eu tenho... Desculpa, qual é o seu nome? Eu e a Luciana somos sócias porque nós temos uma afinidade, seja profissional, seja por amizade, seja por, enfim, qualquer situação. Mas não necessariamente eu vou me dar bem com os herdeiros dela. Ou eu tenho interesse em ter um relacionamento profissional, societário com os herdeiros dela. Isso não significa que, se ela falecer, eles não têm direito de receber o dinheiro. Mas daí a eu aceitar o cônjuge dela, o filho dela, o sobrinho dela, o pai dela... Não. Tá? Tenho toda a liberdade. Na sociedade anônima já fica um pouquinho mais difícil da gente fazer isso. Tá? Então, esse também é um pulo do gato para a gente trabalhar o planejamento sucessório por holding familiar. Geralmente a gente utiliza a sociedade limitada justamente para isso. Eu já coloco lá a regra. Vou ou não vou aceitar o sócio? E não só, né, gente, no planejamento sucessório, mas às vezes na própria empresa operacional. Então, eu tenho uma indústria, né? E cada um tem a sua operação, tem o seu cargo e etc. Mas eu nem sei, não me dou bem, não tenho relacionamento, não conheço. Ou o herdeiro daquele falecido não tem expertise nenhuma. O cara vai lá me encher a paciência, não sabe fazer nada, vai sentar na cadeira do diretor porque o pai dele era o diretor e ele acha que ele tem direito de sentar na cadeira. Entendeu? Então, a gente consegue restringir dessa forma. Nesse caso aqui, voltando, como que a gente poderia redigir essa cláusula? Desculpe. Posso só fazer um comentário? Nesse seu exemplo aí, essa proteção aí, ela só ocorrerá enquanto Maria estiver de acordo, né? Porque se ela tem um controle da sociedade, ou seja, sócia majoritária, ela pode alterar o contrato social em si, ela pode alterar, obviamente, e também nomear outro administrador. Ela mesma pode se nomear como administradora, porque ela tem o controle da sociedade, né? Aí, nesse caso, você não acha que talvez isso sendo estabelecido num acordo de sócios, que só poderia ser alterada à unanimidade, ou, eventualmente, travar a alteração do contrato social com cláusula de unanimidade, o que não é muito salutar, a gente sabe disso, mas, eventualmente, para criar essa proteção, não seria viável? Porque, do jeito que está aí, eu enxergo essa fragilidade. Sim, existe essa questão que você está comentando e a gente pode resolver com outras. É que, assim, se eu fosse trazer todas as possibilidades aqui, a gente ia ficar redigindo o contrato, né, indefinidamente. Mas o que a minha ideia é trazer sugestões. Então, o que você está fazendo é excelente. Você está pensando sobre o modelo que eu trouxe. E é isso que todo mundo deveria fazer. Pega um modelo, lê aquele modelo e pensa no que aquilo pode beneficiar e como você pode mudar. A gente poderia colocar, por exemplo, uma cláusula, talvez trabalhar com uma cláusula especial, né? Eu não quero entrar aqui nas cláusulas que a doutora Mariana Arteiro vai falar a seguir, mas uma golden share talvez pudesse resolver essa situação. E aí eu deixo para ela, que vai assumir a próxima oficina, viu, doutora Mariana? Já fala aí amanhã não, depois, né, de mim, já dá essa sugestão aí na sua palestra de como a golden share poderia resolver isso aqui. Não vou entrar no tema dela, tá, gente? Que ela vai trazer várias
várias cláusulas aí imprescindíveis para a holding, mas poderia ser, tá? Trabalhar um acordo de sócio, colocar que isso aqui teria que ser por um tempo determinado, por X período, tá? Veja, até a Maria assinando aqui esse contrato junto, né? Porque ela teria que assinar essa situação, esse contrato, já que ela está, inclusive, sendo qualificada aqui. Então, na redação, a gente coloca, quando do falecimento do sócio João, este determina que suas cotas sejam transferidas para sua esposa Maria. E aí eu qualifico a Maria, que passará a deter o controle da sociedade como cotista, devendo exercer o seu poder de controle para voltar e garantir que o sócio Antônio seja o único titular da administração da sociedade. Ela vai assinar isso em conjunto, tá? Então, ela não vai simplesmente figurar aqui no contrato, ela vai estar dando a sua anuência para essa cláusula. Doutora, Oi? questionando, o colega falou a respeito do acordo de cotista, né? Eu entendo, e até a gente faz muito no escritório, essa questão de acordo de cotista. A gente ainda está na parte dos fundadores para os sucessores, mas eu queria saber, não sei se, vamos dizer, o seu entendimento a respeito da execução desse acordo. Porque a gente coloca muitas situações que podem vir a acontecer, né? Tentando, vamos dizer, colocar uma trava ali para não ter algumas situações e a gente colocar esse documento como uma forma, vamos dizer, suplementar do contrato, né? Eu não sei se você já teve essa experiência de fato fazer a execução do acordo, né, diante de uma holding. Como seria essa, vamos dizer, o caso prático? Tá, mas você diz executar a cláusula que está prevista no acordo ou elaborar o acordo? Eu só não entendi essa parte. Na verdade, executar o acordo mesmo, né? A gente estabelece várias situações no acordo, até para não ficar muito extenso o contrato, que não vai atingir, né? O que é importante, coloca no contrato para dar publicidade, né? Eu falei execução mesmo dessas situações depois, normalmente entre sucessores, né? Que a gente sempre coloca essas travas para tentar, vamos dizer, não ter algumas situações que tem mais de uma família, outros herdeiros, né? Eu falo essa execução do acordo mesmo. Olha, eu confesso que eu nunca tive nenhum problema em executar essas cláusulas. O acordo de sócios, e aqui só fazendo um contexto mais geral, né? É um documento que ele faz um complemento aí ao contrato social, justamente por como a doutora Karine, quase minha xará, como a doutora Karine falou, né, às vezes a gente não quer, inclusive, dar publicidade de certas questões que estão sendo discutidas dentro da sociedade, então a gente faz um documento à parte, que também vai ser assinado por todos aqueles que estão envolvidos, os sócios, etc. Eu posso até ter um acordo de sócios com 2 sócios apenas, ou com todos, aí depende muito da situação. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, mas, gente, é um contrato. Nada mais é que um contrato. Como um contrato ele pode ser questionado judicialmente, como um contrato pode haver oposição, um contrato normal, tá? Por isso, a gente tem que trabalhar a cláusula muito bem feita, porque outra coisa que acontece muito você tem um modelo de acordo de sócios? O cara não sabe nem o que é um acordo de sócios. Aí ele ouviu falar lá no Instagram que a holding é o melhor instrumento, ele vai lá, ele faz a holding, e ele ouviu também dizer que precisa ter um acordo de sócios. O cara não sabe nem para quê. Aí ele pega o modelo. Aí pronto. Aí você vai gerar problemas. A doutora Mariana vai falar, depois dessas cláusulas, várias delas a gente acaba colocando no acordo de sócios. Eu acho que se você fizer uma redação muito bem feita, se você trabalhar, se você tiver um consenso entre todos, né? Porque quanto mais acordo mesmo, né? Não adianta você querer impor muito, a pessoa vai poder questionar. Mas é isso, nunca tive problemas. Mas a execução vai ser como de um acordo, de um contrato qualquer, tá? Muito bem, já falei dessa daqui. Aí, a cláusula problema. A cláusula mais relegada de todos os contratos sociais. E aqui tem o maior potencial de problemas, e especialmente problemas financeiros, a cláusula de apuração de haveres. Como geralmente a gente pega cláusulas padrão,
essas cláusulas, contratos padrão, essa cláusula aí, geralmente, ela está lá na forma da lei. E a gente viu que o 1031 diz o quê? Pagamento dos haveres vai se dar em dinheiro no prazo de 90 dias. Tá? Então, essa é a disposição legal. Mas a gente pode trabalhar essa cláusula de várias formas. A gente pode ter diversos modelos de apuração de haveres. Tá? E essa cláusula aqui, ela não se refere apenas à questão sucessória, no caso de um falecimento, mas também quando o sócio quer se retirar da sociedade. Eu tenho uma empresa com a Renata, e aí a Renata decide que não quer mais fazer parte da sociedade. Ó, Karina, eu quero me retirar, eu quero receber a minha parcela. Ok, se a gente não estabeleceu isso previamente, a gente vai cair no artigo 1031. E isso pode ser um problema. Tá? Isso pode custar a continuidade da sociedade. Porque se eu não tiver condições de pagar a Renata em 90 dias, e a Renata tiver saído de uma forma não amigável, ela pode querer me acionar judicialmente e fazer cumprir esse pagamento em 90 dias. E aí, como é que fica? Né? Então, a gente tem que tentar ter o mínimo possível de intervenção do Estado. Se eu coloco sempre na forma da lei, eu vou cair nas regras do Código Civil, do Código de Processo Civil. E aí a gente tem problema. CPC, artigo 606. Ele traz a regra de como vai ser a apuração de haveres se o contrato nada prever. Tá? Porque tudo bem, eu já coloquei lá que na sucessão, na liquidação de cotas, a apuração dos haveres vai ser feita na forma da lei. E não disse também como que vai ser a metodologia de avaliação dessas cotas. Mas o legislador brasileiro fez isso por mim e colocou lá no 606. Só que olha só esse texto. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passível também apurado, a ser apurado de forma igual. Contextualizando um pouquinho essa questão de balanço. Então, a gente tem lá o balanço que é entregue anualmente pelas sociedades, né? Vai fazer o balanço é uma fotografia contábil da empresa. Então, eu vou dizer, o meu amigo contador, ele vai dizer como que estava aquela empresa naquela data, né? Geralmente no final do ano. Qual era a situação de ativos, de passivos, valores a receber, enfim. Esse é o balanço patrimonial, tá? Patrimonial contábil. Mas a gente tem esse balanço de determinação que é um pouquinho diferente. Porque o balanço contábil, eu não preciso necessariamente valorar todos os ativos a valor de mercado. Tecnicamente, a gente fala aí colocar isso a valor justo. Eu posso dizer só que eu tenho um imóvel e esse imóvel está lá pelo valor de aquisição, declarado lá constando no meu balanço pelo valor de aquisição. Tá? Já no balanço de determinação, não. Eu vou fazer a avaliação daquele imóvel. Eu vou fazer a avaliação de cada bem da empresa. Então, a empresa tem 10 imóveis, que o custo de aquisição foi, um deles, 100 mil, mas ele está valendo 10 milhões. Então, quer dizer, vai ter uma alteração no valor daquela cota, né? Se eu fizer considerando o balanço patrimonial ou se eu fizer considerando o balanço de determinação. E o CPC me diz que se eu não tiver a regra, vai ser balanço de determinação. Será que essa é a melhor forma? Né? Quanto isso vai descapitalizar a empresa? Isso pode até levar à quebra da empresa. O que a gente precisa levar em conta quando a gente faz uma boa cláusula de apuração de haveres? Como que a gente vai avaliar os ativos dessa empresa? Ela pode ter diversos tipos de bens. Ela pode ter, como eu disse para vocês, criptomoeda. Ela pode ter, sei lá, avião, pode ter coisas que eu comprei, né? A sociedade comprou ao longo da sua existência. Como que cada um desses ativos vai ser avaliado? Que bens que vão ser considerados? Porque eu posso dizer que numa apuração de haveres vão ser considerados apenas os bens X, mas não serão considerados os Y.
enfim. Tangíveis, intangíveis, mensuração no tempo, ou seja, expectativa desse intangível. Eu vou subtrair os passivos para chegar ao valor ou não? Outras coisas que a gente observa. Tipo de empresa, se ela é uma operacional, os contratos que essa empresa tem para cumprir ou para receber, tá? Valores que tem a receber ou valores que ela precise pagar. Isso tudo a gente tem que pensar na hora que a gente vai elaborar uma cláusula, porque isso vai gerar impacto para os sócios. A apuração de haveres, ela também pode ser diferente em determinadas situações. Eu posso, no mesmo contrato, prever uma situação X, onde a apuração vai ser pelo balanço patrimonial. Uma situação Y, onde a apuração vai ser por uma outra metodologia. Não existe impedimento em relação a isso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Numa situação de divórcio, separação, morte do cônjuge, morte do cônjuge de sócio, né, em caso de direito de meação, penhora de cota por credor particular do sócio. Como que vai ser o critério de apuração de haveres? Valor contábil das cotas na data do evento, não sendo incluído os intangíveis da sociedade, fundo de comércio, estabelecimento, marca, etc. Tá? E aqui eu coloquei uma observação de que não será admitida qualquer outra forma de apuração de haveres, devendo ser respeitado essa metodologia pelo Poder Judiciário. Posso colocar dessa forma, e aí eu volto a dizer, esse contrato, essa cláusula é nula, porque eu estou dizendo que precisa ser respeitada essa forma de apuração? Porque aí o herdeiro vai falar assim, não, mas a sociedade tem não sei o que valor a receber. Espera aí, a regra foi estabelecida pelos sócios enquanto vivos. Eles estabelecem a regra do jogo. E isso tem que ser respeitado pelos herdeiros, porque era a vontade deles. Tá? E aqui também a questão do pagamento, né? Que eu falei para vocês que eu ia trazer o exemplo. Então, o pagamento dos haveres apurado, inclusive em favor de terceiros, dar-se-á em 30 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com correção pelo IGPM. Ou por índice semelhante, tal, sem incidência de juros, podendo sócios, mediante reunião, deliberar por 3/4 do capital o pagamento de outra forma. Então, eu estou deixando uma brecha para os sócios, se quiserem, deliberar uma forma diferente. Tá? E aqui, colocando o pagamento que vai ser em 30 parcelas, porém sem correção, sem juros. Uma outra cláusula, aqui já um pouquinho diferente. Tá? Então, por exemplo, no caso de qualquer sócio querer vender a sua participação, tá? Quero sair da sociedade. Aqui a gente não está falando da questão de sucessão, mas eu resolvo sair da sociedade e a gente vai estabelecer uma cláusula. Pagamento em 60 meses. Se os demais sócios não anuírem com a venda de quaisquer das cotas a terceiro ou não exercerem o direito de preferência, os haveres do sócio alienante serão calculados com base em balanço especial de determinação. Então, a gente está estabelecendo que vai ser o balanço de determinação e não aquele balanço contábil normal que entrega todo ano. Tendo por base o valor patrimonial de mercado, e serão pagos, conforme o caso, em até 60 parcelas mensais iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGPM, acrescidas de juros simples de 0,5%. Tá? Mas eu coloquei um plus ali. Na elaboração do balanço, embora seja de determinação, eu não vou considerar os intangíveis e a expectativa de fluxo futuro. Posso estabelecer dessa forma. Tá? E aqui, notem, o pagamento vai ser realizado em até 60 meses. Eu posso realizar em 2. Se eu tiver caixa, eu vou lá e pago. Se eu não tiver, eu vou diluindo. Né? E aí fica uma brecha para se trabalhar. Metodologias. Antes de entrar na metodologia, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, vamos entrar na metodologia. Eu não quero que vocês saiam daqui experts em avaliação, em apuração de haveres, nem que vocês saibam fazer as contas. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para vocês que existem diversas formas de você apurar os haveres para que vocês possam
conversar com o cliente, mostrar para ele essas possibilidades, talvez diferenciar para ele um modelo do outro, que às vezes ele não vai saber. Se ele for um cara do negócio empresário, ele vai ter mais facilidade para entender isso aqui. Mas se ele for um patriarca que está te procurando para fazer uma holding familiar, e ele nunca trabalhou, nunca teve uma empresa na vida, ele vai olhar para você e falar, não sei do que você está falando. Então, é importante que você tenha uma noção para poder falar para ele como que pode estabelecer essas cláusulas. Avaliação patrimonial contábil, aquela que a gente já falou. Então, aqui, geralmente, a gente vai pegar valores históricos, a gente vai pegar aquilo que está lá no balanço, né, naquele balanço mesmo. É bacana você trabalhar isso quando você não tem uma diferença muito grande de valores. Então, o valor histórico ele está próximo do valor ali de mercado, né? Porque se você tiver uma defasagem muito grande, pode ser ruim. Isso daqui pode gerar discussões. Mas você vai considerar só os valores históricos. O valor patrimonial contábil geralmente não representa o valor de mercado da empresa real, tá? Mas é uma forma de se estabelecer uma apuração de haveres. Avaliação de mercado. Aí a gente já está falando de algo mais próximo da realidade. Então, a gente vai valorar os ativos, a gente vai pensar nos passivos. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, estoque de matéria-prima. Qual que é o custo para a gente repor isso, para poder fazer o cálculo daquele valor de matéria-prima? Contas a receber. Vou trazer essas contas aí, por exemplo, a valor presente para hoje. Qual seria o valor? Né? Passível exigível. Eu vou fazer, vou verificar as condições de mercado, como é que funciona. Então, eu vou trazer tudo isso para valor presente e vou atualizar esses valores para ter um valor mais próximo da realidade. Tá? Oi? Sim, já estou acabando. Se o negócio andar aqui. De 30? Então tá, vamos lá. Agilizando. Acho que tem mais uns 2 slides só. Outras formas, gente. Eu posso avaliar com base no valor das ações em bolsa. Eu posso avaliar com base em empresas similares. Então, valor em bolsa, simples. Pego lá a cotação. Empresas similares. É uma empresa que tem a mesma atividade que a minha, que tem algo parecido com a minha. Avaliação através de múltiplos. Então, por exemplo, vamos fazer a apuração de haveres de acordo com o faturamento da empresa. Vamos calcular só com base no faturamento. Tá? Vamos calcular com base no fluxo de caixa operacional. E aqui eu vou dar uma corridinha, né, porque já tomei uma chamada. Avaliação com base no fluxo de caixa descontado. Esse aqui é um método bem mais complexo. Tá? E aí, para quem é aqui do estado de Goiás, deve estar mais acostumado a trabalhar com isso. A Laura é expert nisso, que ela sabe tudo de TCMD. Né? Então, o ITCMD aqui leva isso em consideração para o cálculo da participação societária. Né? Então, aí aqui a gente vai realmente verificar qual é o potencial de geração de renda daquela empresa, né? De lucros, de riqueza, quanto que de riqueza ela pode realmente gerar. E eu vou considerar isso ao longo do tempo, não só na data de hoje. Tá? Então, essa aqui é uma forma um pouco mais complexa. Aqui, a gente utiliza mais quando realmente você vai fazer uma venda de empresa, um negócio, né? Para sucessão, talvez você não utilize, mas é possível. Finalizando, preparando a alteração de contrato. Essa é uma outra questão bem interessante. Tá? Quando a gente vai fazer a alteração de contrato, a gente precisa colocar a menção de que é uma alteração. Eu vou colocar um preâmbulo dizendo que eu estou fazendo a alteração de contrato social. E, já até me desligaram, hein, Laura? E aí eu vou colocar o texto. Gente, é basicamente como um aditamento de contrato. Tá? Então, você pega, por exemplo, um contrato de locação que você vai fazer um aditamento no valor. Você vai dar alteração. E tal, diz alteração, redige a nova cláusula. E aqui é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou dizer o que eu estou mudando, qual é a cláusula que eu estou mudando, vou colocar a redação e depois eu sempre recomendo que se faça a consolidação do contrato, que é o quê? Eu vou já escrever embaixo esse contrato com a nova cláusula redigida. Isso facilita muito, porque às vezes você tem uma alteração que mudou o endereço, a outra alteração que mudou
a participação, o quórum para determinada coisa. Outra alteração que não sei o quê. E não tem nada consolidado. Você precisa levar no banco, você tem que levar o contrato, a primeira alteração, a segunda alteração, todas as alterações. Fica uma bagunça para ler aquilo tudo. Então, eu sempre recomendo que faça essa consolidação, embora seja um valor mais elevado, às vezes, na junta comercial, tá? Quando você consolida, a taxa é um pouco mais cara, mas eu recomendo que faça isso. E atentar sempre, por quê? Junta comercial é muito chata nessa questão de alteração. Então, você tem que dizer ali efetivamente o que você está mudando, qual é a cláusula que você está mudando, e depois você redige a cláusula bonitinha. Tá? Eu fiz recentemente uma alteração que, embora estava ali dizendo que era uma reratificação, que eu estava reratificando tal coisa, porque tinha faltado colocar um número de matrícula, por incrível que pareça, o meu cliente não sabia que a vaga de garagem dele tinha uma matrícula separada. E foi até curioso, porque na matrícula do apartamento constava lá uma vaga de garagem indeterminada. Nem eu imaginei que essa vaga indeterminada tinha uma matrícula própria. E aí o cartório devolveu. Não, precisa reratificar. A gente colocou todas as informações, a junta comercial devolveu porque ela queria que constasse, não sei em que pedacinho lá, que era uma reratificação. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Bom, tá aqui o meu Instagram. Quem quiser, tiver outras dúvidas, pode me mandar. Não sei, tem tempo para mais pergunta, Laura? Então vai. Quem quer fazer uma pergunta? E a Mariana está me dando... Ó, a Mariana está me dando o tempo dela, então... Aí não precisava nem ter corrido, Mari. Você podia ter me falado antes. Doutora, deixa eu fazer uma, então, rapidinho. Quem tá? Atrás ali, nós Vamos vimos voltar. que a sociedade unipessoal, ela pode deliberar sobre a administração, no caso de morte. Unipessoal? Aham. Isso, tá. Aí ela falece, tá lá o administrador, mas por quanto tempo? Porque tem os herdeiros que não são sócios. E aí, até fazer esse inventário, como que tem que inventariar? Sim, porque assim, aí a gente precisa ver o que... Bom, na unipessoal a gente não vai ter outro, vamos ser os herdeiros ali. Isso. Né? A não ser que eles decidam pela liquidação da sociedade, também pode ter essa situação. Então, por exemplo, os herdeiros falam, não, a gente não vai assumir essa empresa, a gente vai liquidar e encerrar essa empresa, cada um vai receber, tá? Mas se eles forem assumir, esse administrador vai continuar ali até que seja concluído o inventário e que cada um receba. Ou ele mesmo pode estabelecer, já fazer uma alteração de contrato e incluir aqueles sócios, independente do pagamento. Aí, gente, a gente tem que separar muito bem isso. Uma coisa é ingressar na sociedade, a ser admitido como sócio. Outra coisa é pagamento dos haveres, recolhimento de TCMD sobre isso. Uma coisa anda separada da outra. Tá? Então, eu posso ingressar na sociedade e o inventário continua. A empresa está operando. Tá? Não tem problema. Só para complementar, e aí essa nova forma de constituição, com esses novos sócios, se eles optarem em continuar, aí é eles que vão decidir. Sim, aí é eles que vão decidir. Porque quem morreu não pode deixar nada deliberado sobre isso, porque depois da morte não vai valer. Exatamente, a não ser que ele tenha deixado algum testamento Sim. falando alguma coisa, né? Que a gente também pode agregar um testamento aí. Sim, não, era só isso, então. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Voltando aqui. Doutora, boa tarde. Referente ao acordo de cotistas, até que a colega ali atrás comentou, quais que seria, na prática, aí, a gente colocar, por exemplo, cláusula de haveres, possível sucessão de administrador? Na prática, na verdade, vai ser o mesmo procedimento na caso de ausência de algum dos herdeiros, por exemplo, se negarem a assinar, se tiver no contrato ou no acordo de cotista, o procedimento vai ser o mesmo, correto? Exatamente. E aí é interessante que a gente coloque para certos assuntos todos assinando, tá? Todos assinando. E aí eu volto a dizer, o fato de existir um herdeiro não significa que ele pode deliberar qualquer coisa dentro da sociedade, especialmente se houver uma regra impedindo o ingresso dele nessa sociedade. A sociedade continua, o acordo de sócios continua, a não ser que exista uma regra lá dizendo que com o falecimento de um vai ser feito um novo acordo, mas o acordo continua. Por quê? É entre os sócios. Os herdeiros não têm que se meter nessa parte. Não, mas no caso da sucessão, já tiver executada a sucessão, as cotas já são
100% dos herdeiros, mas a administração são dos patriarcas. Então, nessa situação, se tiver um acordo de cotista e na ausência dos patriarcas, se um deles foi definido para ser administrador e outro herdeiro, outro filho se nega a assinar a alteração contratual, procedimento, se tiver na alteração, ou se tiver no contrato social, ou se tiver no acordo de cotista, o procedimento será o mesmo. Isso. E aí você pode até executar judicialmente obrigação esse de fazer, contrato. no caso, né? Exatamente, pode executar. E você pode colocar, inclusive, que todos os envolvidos naquele acordo não poderão questionar esse documento, enfim. Então, tem cláusulas que você pode pôr nesse sentido. Tá? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome... Tem mais uma pergunta? Temos uma, Só mais desculpa. uma. A gente vai conseguir colocar mais uma pergunta, eu não vi. Quem é a última Ali, ó. pergunta? Sim, doutor. Quem? Tarley Max, de Brasília. Fiz algumas perguntas, nem falei que eu era aqui. Karina, eu tenho praticado alguns contratos, além da forma de pagamento da apuração de haveres. Além dessa forma de parcelamento, eu costumo colocar também a possibilidade, a critério da sociedade, de dar algum dos bens que foram avaliados e a preço da avaliação do levantamento, né, com a avaliação de mercado, em dação em pagamento. Você tem feito isso? Acha isso aconselhável ou não? Eu acho que é perfeitamente possível. E como eu disse, é uma regra que é estabelecida entre os sócios. Não tem problema nenhum de você colocar dessa forma. Às vezes você reduz o prazo de pagamento quando você coloca isso. Você evita tirar a liquidez da sociedade, evita ter que vender o bem para gerar. Eu acho uma ótima saída, uma boa alternativa. Não vejo problemas potenciais, pelo menos não nesse momento. Não me ocorre nenhum. Bom, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham apurado aí, absorvido o conteúdo. A ideia era trazer realmente um básico do contrato e esclarecer algumas cláusulas sucessórias que são bastante importantes, tá? Agradeço pela atenção de todos, pela participação e um ótimo congresso a todos.